Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você! Está no ar mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. 2 demissões no Flamengo, ordem na casa, Landim muda de ideia e mais 2 saídas ganham força no Flamengo. Acabou de ser confirmado 100% oficial e todos foram avisados. Wesley tem futuro decretado no Flamengo e pega todo mundo de surpresa. São Paulo autorizou isso. Flamengo pensa 2 vezes com o convite da Europa e Matheus Cunha pode dizer adeus de forma inesperada. Flamengo vence e está na 9ª final da Copa do Brasil. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Meus amigos e minhas amigas, a nossa classificação de ontem soou como uma trégua, mas ainda está longe de resolver os problemas do nosso querido Mengão, né? Mais de 65 mil pessoas para uma renda de 8.700.000 e varada assistiram aí a vitória de 1-0 em cima do Grêmio, que garantiu a 9ª final e a 2ª consecutiva na Copa do Brasil. Mas teve mais a sensação de alívio do que a euforia para um time aí que promete se reencontrar e brigar também pelo Brasileirão, onde está em 4º lugar com 32 pontos, a 15 do líder. O que eu vi ontem naquele jogo esteve abaixo aí da excelente partida que o time fez lá no primeiro jogo em Porto Alegre, onde a gente ganhou de 2-0, jogando um futebol sensacional. O Flamengo começou bem, pressionando com o famoso losango do Dorival, né? Com aquela rápida recuperação de bola, né? E ações verticais. O time surpreendia o Grêmio na saída de bola e logo criou uma boa chance para uma defesaça com os pés do excelente goleiro Gabriel Grando, numa cabeçada espetacular do Bruno Henrique. Mas aquele domínio não durou muito tempo, porque com o passar do jogo, o time começou visivelmente a administrar a vantagem que tinha. E por isso, o Grêmio, que precisava de uma vitória de pelo menos 2 gols, né, para levar para os pênaltis, veio para cima e começou a criar grandes oportunidades de gol. O goleiro Matheus Cunha fez 2 defesaças importantes nos chutes do Bitelo e do Soares e garantiu até ali aquele resultado. No final do primeiro tempo, né, pessoal, o time voltou a se soltar pela boa participação dos nossos volantes, com tomadas de decisões rápidas e verticais. Aí veio o segundo tempo e o Grêmio se mandou para cima com tudo. Todo mundo estava esperando isso, né? E o Sampaoli, vendo isso, abriu mão do losango e foi para o tradicional 4-4-2, tornando o time ainda mais defensivo. Com buracos no meio, né? O time com muitas vezes se via acuado e sem opção de passe. E tinha a obrigação de circular a bola, tocando para os lados e para trás, o que começou a preocupar e a irritar a torcida. O goleiro Matheus Cunha teve um papel importantíssimo na saída de bola, mas acima de tudo fez grandes defesas e contou com a sorte num chute do Ferreirinha aos 13 minutos do segundo tempo, que bateu no pé da trave esquerda dele, antes que o goleiro já tinha feito aí uma defesaça num chute a queima-roupa lá do Soares aos 7 minutos. E esse cenário começou a preocupar, porque o time deles cresceu. Mas aí veio aos 26 minutos o pênalti, né, muito bem marcado, que o Arrascaeta cobrou forte no meio e fez 1-0 para alívio geral da nação. A parada estava resolvida ali, com o placar agregado de 3-0, a torcida respirava aliviada. O momento a se destacar foi o da comemoração do gol, com todo o elenco abraçado, pulando e dando pescotapas na careca do Sampaoli, que foi carinhosamente abraçado por todos, dando a impressão nítida para a nação que os problemas estão ficando para trás. O grupo está fechado com o treinador. Eu achei muito legal essa atitude aí deles. Isso aí veio do fundo do coração do jogador. Vale lembrar que essa classificação valeu aos cofres do Flamengo um prêmio de 48,7 milhões de reais, que pode chegar a 78,7 milhões de reais se o Flamengo for o campeão pela 5ª vez dessa competição nacional. O jogo foi muito equilibrado, com 4 finalizações para cada lado, e o Flamengo soube jogar com o resultado embaixo do braço.
e agora vai encarar o São Paulo nos dias 17 e 24 de setembro pelos jogos da final da competição. A CBF ainda vai marcar a data para sortear aí os mandos de campo. Vale destacar que, conforme havia sido prometido, a gente teve protestos antes e depois do apito final do jogo contra a diretoria, principalmente contra o Landim e contra o Marcos Braz. Agora vamos conversar sobre jogador por jogador. Matheus Cunha fez, para mim, uma das suas melhores partidas pelo Flamengo, com defesas importantes e saiu muito bem com a bola nos pés, nota 8. O Varela, até se machucar, estava fazendo uma ótima partida, tanto na parte defensiva quanto no ataque. Foi um guerreiro, porque mesmo aí com o nariz quebrado, ele fez questão de jogar e ajudar o time. Infelizmente, teve uma torção no joelho e foi substituído ainda no primeiro tempo. Eu dou nota 7,5 para o Varela. O Mateuzinho entrou muito bem no lugar do Varela, já que ele estava voltando de uma contusão que deixou ele parado 5 meses, né? Uma fratura na perna. Foi bem na defesa e teve uma boa participação no ataque. Nota 7. Fabrício Bruno, mais uma vez, colocou o tal de Soares no bolso e fez uma excelente partida, tanto no alto quanto por baixo, sendo para mim o melhor da defesa, nota 8. Léo Pereira jogou sério, mas não teve aí o brilho das outras partidas. Foi pouco ao ataque, mas não comprometeu, nota 7. Felipe Luiz gosta realmente de jogar contra o Grêmio. Fez outra boa partida, principalmente na parte defensiva, e deu mais qualidade nas saídas de bola, nota 7,5. Eric Pulgar, eu devo confessar para vocês que eu não concordei com a escalação dele logo de cara, porque ele estava aí 45 dias fora, se recuperando de uma lesão na coxa. E para mim estava fora de ritmo, estava sem ritmo. Ledo engano meu, o chileno fez uma excelente partida, principalmente protegendo a zaga e com os seus passes verticais. Foi substituído pelo Alan aos 26 do segundo tempo, nota 8. O Alan entrou no lugar do Pulgar e foi bem no jogo, dando inclusive um lençol bonito num jogador lá do Grêmio. Aos poucos ele vai se entrosando com seus novos companheiros, né? Nota 7. Vitor Hugo fez uma excelente partida, principalmente nos desarmes. Gostei muito da movimentação dele. Mostrou que está crescendo e barrou o Everton Ribeiro. Nota 7,5 para ele. Gerson, para mim, foi o melhor em campo. Fez uma partidaça tanto na defesa quanto no ataque. Incansável e ontem prendeu menos a bola. E foi sempre um construtor das jogadas do meio de campo do Flamengo, dando aí bolas muito boas para o Bruno Henrique. Nota 9. Arrascaeta meio sumidão no primeiro tempo por causa da forte marcação que fizeram em cima dele, mas no segundo tempo, né, quando os jogadores do Grêmio cansaram, ele começou a se soltar e começou a infernizar a defesa do Grêmio com aqueles passes açucarados, e foi dele o gol da vitória no pênalti, bem batido no meio. É isso aí, Arrascaeta, porrada no meio, nota 8. Gabigol, muita movimentação, mas pouca ofensividade, né? Não fez uma outra boa partida e foi substituído pelo Luiz Araújo aos 13 minutos do segundo tempo. Nota 6. Luiz Araújo entrou muito bem novamente aos 13 do segundo tempo e foi bastante vertical, puxou contra-ataques do time com jogadas que quebraram as linhas defensivas do Grêmio. Gostei dele, é muito bom, é um garoto que parte para cima, gostei, nota 7. Bruno Henrique, incansável, quase marcou um belo gol de cabeça no início, correu muito e foi a válvula de escape nos contra-ataques do Flamengo. Nota 8. O Pedro, né? O Pedro entrou no lugar do Bruno Henrique aos 28 do segundo tempo, pareceu mais animado e mais participativo, mas não teve muito tempo para fazer muita coisa. Nota 6,5. O Sampaoli, ele entrou com a sua estratégia aí de mudar o time, 32ª escalação com um time diferente, né? Jogou pelo resultado, conseguiu administrar a vantagem e teve a coragem de colocar o Pulgar de saída, mesmo o chileno tendo vindo aí de uma longa parada de 45 dias. Ele foi carinhosamente abraçado pelos jogadores na hora do gol do Flamengo e, para mim, teve aí uma boa participação taticamente. Nota 8. Para o time eu vou dar nota 9 pela determinação, pela vontade e principalmente pelo espírito de equipe que fez com que o time saísse classificado contra um excelente time do Grêmio
que é o atual vice-líder do Brasileiro e muito bem montado pelo Renato Gaúcho. Gostei da atuação do time. E aí eu pergunto para você, qual a nota que você dá para a atuação do time do Flamengo ontem? Coloca aí! Agora vamos mudar de assunto aqui. Nos bastidores do Flamengo há uma movimentação para mudanças drásticas e com a saída de dois pilares que agem internamente. São eles o Fabinho Soldado e o Juan, ambos que trabalham como um elo de ligação entre o departamento de futebol e os jogadores. O trabalho de ambos já vem sendo questionado desde muito tempo e, de acordo com o portal Flaweb, existe uma corrente para a demissão da dupla até o final desse ano. A temporada do Flamengo é muito aquém do esperado e o presidente Rodolfo Landim, que antes relutava em alterações mais incisivas, hoje já enxerga isso com outros olhos. Ainda mais porque a eleição do Flamengo vai acontecer no final de 2024 e vai ser preciso repaginar muita coisa no futebol do clube. Assim, as saídas dos dois, do Fabinho Soldado e do Juan, ganham muita força após o fracasso de 2023. Aí eu pergunto, você concorda com a saída desses dois dirigentes? Coloca aí! Valeu mesmo! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Não custa nada, é de graça, me ajuda aí. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu, muito obrigado. A pedido da dupla Fla-Flu, a Justiça do Rio de Janeiro derrubou a liminar do Vasco para jogar contra o Atlético Mineiro no próximo domingo no Maracanã. A partida estava marcada para 11 horas horário de Brasília e a Justiça do Rio apontou que a preservação do campo de futebol, onde as partidas são realizadas, constitui atividade imprescindível. O Vasco tinha tudo pronto para iniciar a venda dos ingressos, mas aguardava a decisão da Justiça. O clube agora vai recorrer e afirma que não vai desistir de jogar no Maracanã. A decisão cita ainda que existem outros estádios no estado do Rio de Janeiro, como é o caso do Newton Santos, em que o Vasco poderia realizar perfeitamente essa partida. O juiz Mauro Nicolau Júnior, da 43ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tinha concedido na noite da última segunda-feira uma liminar para que o Vasco jogasse contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Com a nova decisão, o Vasco pretende recorrer ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, composto de 25 desembargadores. O caso vai ser sorteado entre um deles na manhã dessa quinta-feira. Vamos aguardar. Que ousadia, hein, Vasco? Para com isso. Acabou de ser confirmado 100% oficial e todos foram avisados. Wesley tem futuro decretado no Flamengo e pega todo mundo de surpresa. Com o fechamento da janela de transferências, mas com o mercado ainda ativo para saídas, a diretoria do Flamengo vem buscando blindar os seus jogadores para evitar baixas para o decorrer dessa temporada, como é o caso do garoto Wesley, titular absoluto do Sampaoli, que despertou o interesse de equipes da Inglaterra que chegaram a fazer propostas oficiais ao Flamengo. Apesar de interesse das equipes, o Mengão não tem a intenção de liberar o jogador nesse momento. Isso porque, com a janela de transferências fechada, a equipe não conseguiria buscar por substituto de forma imediata, além de achar que o Wesley tem condições de uma maior valorização e render muito mais numa futura venda. Lembrando que ele recebeu proposta do Barcelona, do Benfica, do Brighton da Inglaterra e de mais 2 clubes da Premier League que não foi dito o nome. Todas elas foram negadas pelo Flamengo. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo agiu certo em não liberar o Wesley? Coloca aí. Manchete. Sampaoli autorizou isso. Flamengo pensa 2 vezes com o convite da Europa e Matheus Cunha pode dizer adeus de forma inesperada. Vários jogadores aí do elenco vêm sendo questionados a respeito dos maus resultados e das atuações abaixo do esperado, e um desses nomes é o jovem goleiro Matheus Cunha, de 22 anos, que foi cobrado por torcedores nos últimos jogos, mas ontem se recuperou e fechou o gol. Contra o Olímpia, o Matheus Cunha tomou 3 gols de cabeça dos paraguaios. Por mais que a falha seja de todo o sistema defensivo, incluindo laterais e zagueiros, ele foi considerado um dos culpados pelas cabeçadas, em especial no segundo gol, que era
possivelmente defensável na visão de grande parte da nação. Segundo o Globo Esporte, o Matheus Cunha continua recebendo sondagens da Europa, mesmo após a recusa do Flamengo em negociar o goleiro com o Nottingham Forest da Inglaterra. E uma eventual saída nessa janela abriria espaço para o argentino Agustín Rossi, que está preparadíssimo, tem o aval da comissão técnica e o pedido de grande parte dos torcedores do Flamengo para fazer logo a sua estreia pelo Flamengo. Desde que chegou, Agustín Rossi, de 28 anos, passou por um trabalho de condicionamento físico e foi relacionado pelo Sampaoli para as últimas 10 partidas do Flamengo. Por sua vez, o experiente Santos, de 33 anos, perdeu espaço, porém, com a eventual negociação do Matheus Cunha, ele pode retornar aí como uma boa alternativa, no ninho do Urubu. Aí eu te pergunto, se você fosse diretor do Flamengo, você liberaria agora o Matheus Cunha? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço pra galera que tá sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, João Maria Ribeiro. Alô, Rogério, irmão do João, que fez aniversário. Parabéns, meu querido. Muita saúde e muitos anos de vida pra você. Aquele abração pra vocês dois, meus queridos. Alô, Tita Martins. Alô, flamenguistas de Castelo de Sonhos, do Pará. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, Simão. Alô, torcida do Flamengo de Mangabeira, em João Pessoa. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô, Arnaldo da Chapadinha do Maranhão. Alô, Zimar, também da Chapadinha lá do Maranhão. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão. Parabéns pela classificação!